vocês o fascinante universo das crônicas de Clarice Lispector, presente na obra Crônicas para Jovens de Bichos e Pessoas, uma coletânea de crônicas da autora dirigida, mas não somente a jovens. Contém textos que nos apresentam a conflitos existenciais do cotidiano em uma linguagem acessível, de fácil leitura, sem perder o mergulho no interior de quem lê, que Clarice Lispector sempre provoca. Você sabia que Clarice foi uma grande cronista? Vamos conhecer isso e muito mais neste vídeo. Vamos começar? Sobre Clarice é falar sobre um dos maiores fenômenos da literatura brasileira e mundial. Clarice tinha uma personalidade enigmática e uma linguagem lírica e inovadora. Ela escreveu sobre o cotidiano, transformando-o em meio para a exploração psicológica. Por meio de seu estilo único, sua abordagem literária expandiu as fronteiras da terceira fase do modernismo brasileiro, a chamada Geração 45, a qual pertenceu. Apesar de nascida na Ucrânia em 1920, Clarice se dizia brasileira por ter chegado ao Brasil ainda bebê. Morou em Alagoas e em Recife, até que se muda para o Rio de Janeiro com a sua família em 1937, onde estudou, se casou com o diplomata Mauri Gurgel Valente e fez sua carreira. O primeiro livro de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha em 1944, ano em que a autora se mudou para a Itália com o marido. Em 1959, a escritora separou-se de Mauri Gurgel Valente e voltou a morar no Rio de Janeiro, escrevendo contos, ensaios, matérias para as revistas e jornais, além de suas obras mais renomadas, como A Paixão Segundo GH, Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela. Em seus contos, crônicas, novelas e romances, Clarice leva o leitor a uma viagem ao inconsciente humano. A autora coloca a experiência interior no primeiro plano da narrativa, deixando em segundo plano o meio externo, o homem e a condição social. Ela parte das experiências pessoais do universo da mulher, do mundo familiar. Pouco depois da publicação de A Hora da Estrela, Clarice Lispector foi internada e morreu às vésperas de completar 57 anos no Rio de Janeiro. Em 2009, o escritor norte-americano Benjamin Moser publicou uma biografia sobre Clarice Lispector. Desde aquela publicação, seus livros têm sido objeto de um extenso projeto de renovação da tradução da sua obra no exterior. A importância de Clarice na literatura é incontestável, sendo ela uma das autoras brasileiras de maior projeção internacional do século XX. Contadas na obra de Bichos e Pessoas revelam a admiração que os humanos têm pelos animais e o quanto este universo, tão afastado e ao mesmo tempo tão próximo de nós, instiga a autora. Mais que isso, a leitura desta coletânea nos proporciona uma compreensão da razão pela qual esse relacionamento entre bichos e pessoas pode ser tão fascinante quanto apavorante. É porque, em confronto com a visão do outro, nós nos reconhecemos com total nitidez, para a alegria ou para a surpresa. E este reconhecimento não ocorre apenas entre pessoas, faz parte também da descoberta da porção animal que existe em cada ser humano, que se expressa de forma inegável quando se deixa levar pelos instintos, ou do inesperado lado humano, que se manifesta naquele aparentemente inofensivo bichinho de estimação. É uma espécie de espelho mágico, é sobretudo espantoso. Temos na obra de Clarice Lispector uma diversidade temática propulsora de reflexões e de ampliação do aprendizado necessário para o dia a dia. As crônicas, contos e romances da autora não apresentam apenas um enredo com ação, personagens, espaço e tempo. Aliás, o que menos importa para Clarice Lispector é o enredo factual. Então, com o que a autora nos presenteia em suas obras? Uma gama imensa de situações provocativas que nos levam a reflexões contínuas sobre quem somos, qual o nosso papel no mundo, quais mudanças são necessárias para a vida ser melhor e mais leve, entre outras, geralmente ligadas às questões existenciais. Clarice
recusou-se a rotular suas obras e, consequentemente, a subordiná-las a conceitos insuficientes para abordarem a dimensão de seus textos. Ela escrevia movida pela vida, por suas aflições e descobertas. Isso nos leva a perceber uma linha muito tênue diferenciando a linguagem de seus contos e de suas crônicas. Contudo, mesmo assim, é possível traçar nas crônicas apresentadas em Crônicas para Jovens de Bichos e Pessoas uma relação íntima, única, visceral entre a pessoa Clarice Lispector e seu cotidiano, entre a autora e a realidade que a cerca. Em boa medida, todos os cronistas compartilham a visão peculiar sobre a realidade que os cerca, resultando daí um aspecto único da literatura brasileira: a existência de verdadeiras obras-primas dentro de um gênero considerado por muitos críticos menor. Os outros gêneros que se estabeleceram no cenário literário brasileiro são a prosa autobiográfica, o romance de reportagem e o realismo fantástico, e dois gêneros passaram a ter grande relevância: o conto e a crônica. A crônica ganhou espaço nos principais veículos de comunicação por conta da sua linguagem mais coloquial, sua referência ao cotidiano, seu humor e ironia e, claro, por ser ainda mais fácil de ler do que o conto. Clarice escreveu crônicas para o importante jornal da época, o Jornal do Brasil, como um trabalho regular. A crônica é, de fato, uma narração curta, escrita em geral para ser veiculada em revista ou jornal. Ela tem relação com a reportagem e seus temas são sempre relacionados ao momento, ao cotidiano. Essa semelhança com o jornalismo torna a crônica um gênero difícil de se definir. Além disso, ela também incorpora vários outros formatos, como dissertações, pequenos contos, casos, memórias e reflexões. Uma característica essencial na crônica é ser escrita como uma conversa entre o cronista e o leitor, como se o autor estivesse proseando com quem está lendo. A crônica teve início no Brasil no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa no país. Desde seus primórdios, o tom da crônica é afável, pessoal, informal. Em nosso país, esse gênero se desenvolveu tanto a ponto de ser considerado uma expressão exclusiva da literatura brasileira. Dentre os grandes cronistas brasileiros estão Machado de Assis, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo e, claro, Clarice Lispector. Como qualquer crônica, as de Clarice sempre falam das realidades e das tendências do seu momento histórico. Contudo, diferentemente de seus livros, na maioria das crônicas, Clarice conta os seus episódios de seu cotidiano em um tom pessoal. E nesse viés próprio, ela descreve e reflete sobre o papel da mulher no Brasil de sua época, registrando o sentimento das mulheres em relação à opressão sofrida em uma sociedade conservadora e sua aspiração por compreensão e liberdade. Hora de ler Clarice Lispector, e Crônicas para Jovens de Bichos e Pessoas é uma excelente oportunidade para conhecer a fundo as principais características da autora, além de ser um mergulho no gênero literário que a obra apresenta, a crônica. A coletânea Crônicas para Jovens de Bichos e Pessoas, organizada por Pedro Carpe Vasques, reúne textos claricianos nos quais os conflitos existenciais vinculados a situações cotidianas nos são apresentados por meio de uma linguagem acessível, além de muitas vezes serem um espelho de momentos que já vivenciamos. O livro apresenta ainda as relações que experimentamos com os animais, como por exemplo os bichos de estimação, os quais nos entusiasmam com a doçura do amor desinteressado, principalmente se comparados às relações sentimentais e sociais entre os humanos. Bom, espero que você mergulhe na viagem clariciana. Tenho certeza de que as crônicas de fácil e ágil leitura vão te tocar de alguma maneira. Eu fico por aqui, boa leitura!